Mais uma manhã, irmãos, estamos aqui para fazer memória do nosso Senhor. Aqui nós estamos diante da mesa do Senhor. Talvez pode parecer um ritual. Domingo após domingo nós aqui estamos para fazer memória do nosso Senhor. Mas nós precisamos meditar na profundidade da ceia do Senhor. Aqui é um momento que estamos diante da mesa, onde o Pai nos convida à comunhão com Ele. E aqui nós temos esses elementos, nós temos o pão e nós temos o cálice. E essa mesa, ela nos fala do passado, de toda a obra do nosso Senhor em nosso favor. E essa mesa, ela nos fala do nosso presente, porque o Senhor, Ele está vivo e dia após dia Ele tem cuidado de nós na nossa caminhada. E essa mesa também ela nos fala de um futuro. As coisas não terminam por aqui. Quando findar essa era, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa mesa ela nos fala de um futuro e de uma esperança. E ela nos fala de um futuro glorioso, de um tempo sublime, maravilhoso, que jamais penetrou no coração de qualquer ser humano. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós precisamos refletir e meditar sobre a profundidade da mesa do Senhor. Nós estamos aqui em um ato de fé. Porque nós cremos, nós estamos aqui nesta manhã, porque nós cremos no nosso Senhor e no nosso Salvador. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 até o verso 26. Uma passagem que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Aí a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aqui a ênfase que eu quero deixar nesta manhã é que o Senhor Jesus, Ele é aquele que tem autoridade e poder para perdoar pecados. Nós sabemos
que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o nosso Senhor, ele tem esse poder e esta autoridade para perdoar pecados. Assim como esse paralítico, ele foi perdoado, ele foi curado e ele voltou para sua casa com grande alegria. De igual forma, nós também recebemos do nosso Senhor o perdão de todos os nossos pecados. E hoje nós podemos andar com o nosso Senhor. Hoje não somos mais paralíticos. Hoje nós podemos caminhar com o nosso Senhor, andar nos seus caminhos, servir ao nosso Senhor nos nossos dias, como perdoados, como redimidos do Senhor. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Essa porção das Escrituras que nos fala acerca da ceia do Senhor. E aqui nós podemos fazer uma meditação acerca deste mandamento que o Senhor ele concedeu a cada um de nós. Aqui no final do versículo 24, o próprio Senhor Jesus ele disse: fazei isto em memória de mim. Então estamos aqui para fazer memória do nosso Senhor. Fazer memória do sacrifício do Senhor Jesus. Podemos nesta manhã nos recordar do seu amor. Ele nos amou até o fim. Nos amou até a morte. Ele não desistiu, mesmo diante de tanta adversidade. O nosso Senhor, ele morreu, ele pagou um preço com o derramamento do seu sangue. E o que esse sacrifício que o Senhor fez nos garante? Ele nos garante o perdão dos nossos pecados, conforme nós já vimos aqui na porção das Escrituras que nós acabamos de ler. E também ele nos garante a reconciliação. Nós somos reconciliados com o nosso Pai. Antes nós estávamos separados de Deus. Havia uma parede que nos separava do nosso Pai, que era o pecado. E aí o Senhor Jesus veio e removeu essa parede. Hoje nós podemos estar diante do nosso Deus e do nosso Pai. Nós somos reconciliados com o nosso Pai celestial. E hoje nós podemos comparecer diante dele com confiança, com ousadia, pelo sangue de Jesus. Esse é um novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós até o nosso Pai celestial. E também no seu sangue nós temos a vida eterna. Nós estávamos condenados à morte eterna. Aí o Senhor Jesus, ele vem ali na cruz. Então o seu sacrifício nos garante vida eterna. Nós não estamos mais condenados à morte eterna. Havia esse escrito de dívida contra nós. E o Senhor Jesus, ele veio e tomou sobre si a nossa dívida. Tomou sobre si a nossa culpa. Ele pagou o nosso pecado. E hoje o que ele nos concede é a vida eterna. É um presente do nosso Senhor. É um dom de Deus para cada um de nós que cremos no seu sacrifício ali na cruz. Voltando aqui para 1 Coríntios, vamos ler a partir do verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nesta manhã, o Senhor nos chama a uma exortação de nós examinarmos a nós mesmos.
é um momento de reflexão, é um momento de arrependimento, é um momento de nós avaliarmos como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso relacionamento com o nosso Senhor, como tem sido o nosso relacionamento uns com os outros, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então é o momento de nós fazermos uma reflexão. O que eu tenho feito? Tem agradado ao meu Senhor? O que o meu Senhor tem pedido para mim, eu tenho feito? Então é o momento de fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Aqui fala que nós não podemos beber e comer do pão de maneira indigna. Mas o que nos torna indignos de participar desses elementos? Se nós não levarmos em consideração o sacrifício do nosso Senhor, se nós não levarmos em consideração a eficácia do sangue do Senhor, aí nós vamos tomar desses elementos de uma maneira indigna. Mas o sangue de Jesus, ele nos torna dignos de participar desses elementos. E quando nós tomamos desses elementos, o que nós precisamos trazer para nós é vida, é vigor, é um renovo. Mas se nós não levamos em consideração o poder e a eficácia do sangue de Jesus, se nós não confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados, nós vamos tomar desses elementos de uma maneira indigna. Mas o sangue de Jesus, ele nos dá a dignidade de nesta manhã cearmos com o nosso Senhor, com o nosso Pai. O Senhor ele nos convida aqui nesta manhã, irmãos, não é para assistir uma reunião, não é para ver esses elementos e não participar. O Senhor ele nos chama aqui nesta manhã é para um renovo, é para um recomeço. Hoje é o primeiro dia da semana. É momento de nós mudarmos o curso da nossa vida, mudarmos as nossas disposições e prosseguir no caminho do Senhor de um modo que agrada ao nosso Senhor. De um modo que sirva de testemunho para esse mundo. Nós temos uma responsabilidade de testemunhar do nosso Senhor, da salvação, do poder do seu sacrifício para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, há um convite para um arrependimento sincero nesta manhã, irmãos. É um momento de reflexão diante dessa mesa, diante do nosso Pai Celestial. Gostaria de ler agora, volta uma página, 1 Coríntios capítulo 10, o verso 16 e o verso 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, irmãos, nós temos um cabeça, que é Cristo, mas nós somos membros uns dos outros. Então, nós temos uma responsabilidade uns com os outros, de nos edificarmos mutuamente, de trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento para com os outros, para que possamos, como um corpo coletivo, expressar o nosso cabeça, que é Cristo. Então, nesta manhã, o pão que nós partimos e o cálice que nós bebemos é a comunhão do sangue e do corpo do nosso Senhor, oferecido ali na cruz em sacrifício por todos nós. E aqui também nos fala, voltando para 1 Coríntios, nos fala até quando deveremos fazer este memorial, até que ele venha. Aí eu faço uma pergunta. Nós temos vivido com a expectativa e com a esperança de que Jesus voltará?
um ponto para nós refletirmos. Qual que é a minha expectativa acerca da volta do Senhor Jesus? É um ato de fé, irmãos. Certamente, isso é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, nós precisamos ter isso em grande expectativa no nosso coração, acerca da manifestação, da volta do nosso Senhor. Nós não vamos fazer esse memorial para sempre. Esse memorial ele tem uma marca para se findar. Quando o nosso Senhor voltar. E é algo que nós temos que ter com grande expectativa no nosso coração. A volta do nosso Senhor. Então, nesta manhã, nós podemos lembrar da sua morte ali na cruz, do seu sangue derramado em favor de nós. E nós podemos nos lembrar também que Jesus é aquele que ele nos dá vida e vida com abundância. Então, essa mesa ela nos fala do passado, do que ele fez, e ela nos fala do presente, do que ele faz, porque ele cuida de cada um de nós. E dia após dia ele tem levado o nosso fardo. E tem nos chamado a trocar o nosso fardo pesado pelo fardo dele que é leve. E também essa mesa nos fala, Cristo voltará. Jesus Cristo, ele voltará. O nosso Senhor, irmãos, ele voltará. E isso tem que estar em grande expectativa no nosso coração. E isso vai mudar todos os planos da nossa vida. Nós vamos planejar, vamos viver, mas com expectativa de que a qualquer hora o nosso Senhor, ele se manifestará. Nós vamos fazer os nossos investimentos, nós vamos estudar, nós vamos fazer todas as coisas que são pertinentes a esta vida. Mas nós sabemos que nós temos um futuro, não é aqui. O nosso futuro é ao lado do nosso Senhor. E é esse anelo, é esse desejo que deve ocupar o nosso coração. Agora eu gostaria de fazer uma dinâmica com os irmãos aqui. Nós vamos fechar os nossos olhos, né, que todos nós fechemos os nossos olhos, nós possamos curvar as nossas cabeças em reverência diante do nosso Senhor. E que cada um de nós possamos fazer aqui um momento de reflexão. E se o Espírito Santo nos convencer, irmãos, de pecado, nós precisamos nos arrepender. Então que cada um de nós nesta manhã possamos nos voltar para o nosso Senhor. Que nós possamos refletir no nosso coração. Como cada um de nós temos vivido nesses dias maus. O que temos feito, o que temos deixado de fazer. Para que possamos considerar a nossa vida à luz da palavra do nosso Senhor. Nós temos guardado os seus mandamentos, nós temos amado os nossos irmãos. Que possamos neste momento, irmãos, refletir, examinar a si mesmo. Cada um de nós, examinando a nossa vida diante do nosso Senhor. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, que é o nosso Pai Celestial. O Senhor é aquele que sonda mente e coração. O Senhor é aquele que sabe, Senhor, o que cada um de nós temos vivido. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, um renovo nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, traga um arrependimento genuíno nos nossos corações. Para que haja, Senhor, um arrependimento. Para que haja, Senhor, confissão de pecados. Para que haja o abandono do pecado.
porque nós fomos livres, livres do pecado, fomos libertos, somos livres para servir ao Senhor. E sabemos, Pai, que o teu sangue, o sangue do Senhor Jesus, nos purifica de todo pecado. Por isso, nesta manhã, Pai, nós queremos tomar desses elementos de maneira digna, sabendo, Senhor, que o sangue do Senhor Jesus, ele tem poder e eficácia para perdoar todos os nossos pecados. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome. Nós te damos graças, Senhor, por este pão. Nós te damos graças por este cálice. Senhor, nesta manhã, queremos a bênção do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor, que a graça abundante do Senhor venha sobre as nossas vidas, nos trazendo, Senhor, a um renovo diante do Senhor. Que seja, Senhor, uma manhã de reconciliação, de um novo compromisso para servirmos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Amém.